Oi pessoal, tudo bem? Depois de um longo e tenebroso inverno, um vídeo aqui nesse canal do YouTube. Esse canal quero agradecer porque olha, eu já tive fases assim bem de postar sempre, toda semana fazendo live, e por questões de mestrado, doutorado, etc, eu dei um tempo, a gente fez as lives, eu tô aqui com o Cláudio, todo mundo já conhece aqui do canal, mas eu quero agradecer porque a gente tá com 3 mil inscritos, né, esse meu canal aqui, que existe desde acho que 2007, olha isso. 12 aninhos. 12 anos, tem coisa pra caramba aqui, né? Sobre feminino, sobre o meu trabalho e também a companhia aqui desse ser, né? Do Cláudio, que faz parte da minha vida, eu faço parte da vida dele, né? A gente tem aí 35 anos de amizade, 35 né? primaveras. Já fomos casados, já não somos mais. E tem tanta história, tanta água passou embaixo dessa ponte e ainda vai passar, né? E aí o Cláudio tá com um canal novo aqui no YouTube. Então a gente tá fazendo essa... Ai, tem um nome que o pessoal moderninho faz, né? A molecada fala. Como é que é? Ai, não lembro agora. Mas esse negócio, eu convido o Cláudio pra vir conversar aqui. E depois a gente vai ter um outro vídeo no canal dele, tá? Então depois vocês olham aqui embaixo porque vai ter a... Estou me sentindo um youtuber. Ah, a minha rede preferida, honestamente. Não, é legal, é legal. Eu vejo tudo aqui, eu adoro, é a minha rede social preferida, eu acho a mais útil, a mais decente também, no sentido de essa coisa da vaidade, do narcisismo, fica, na minha perspectiva, fica menor aqui, então a gente tem muito conhecimento, muita arte, você tem música, você tem filmes, você tem tudo, né? A história, então eu que, imagina, tô na comunicação e acho que sempre fiz parte, né, da comunicação social, para mim o YouTube é o que pega, né? Então é prazeroso estar aqui, feliz também por Cláudio estar ali alimentando o canal dele com videozinhos, né, falando de mitologia, falando de espiritualidade celta e tudo mais. Começando. E aí, Vamos ver onde vai. Eu acho legal, assim, porque eu, agora que eu tô um pouco mais tranquila, esses próximos meses nem tanto, né, que eu vou qualificar meu projeto, aquela coisa toda, mas eu tô muito afim de voltar a fazer mais vídeos, fiz no IGTV do Instagram também, e timidamente a gente tá retornando. E aí a gente veio aqui pro Parque da Aclimação para fazer alguns vídeos sobre a nova turma do curso de espiritualidade celta, né? Depois vocês dão uma olhadinha, porque nós vamos postar em tudo quanto é lugar, né? E aí a gente aproveitou, o sol tá se pondo aqui pra gente conversar um pouquinho, né? Então, eu não sei se quer falar sobre o quê. O que você quiser falar. O canal é seu. Porra, o que mais a gente faz, né? Falar, conversar sobre tudo. É verdade. Eu acho que eu peguei um fio aí que eu acho que pode ser interessante, né, de a gente conversar um pouco, né, dialogar aqui sobre como a espiritualidade celta, a cultura celta, ela pode ser muito uma das vias, um dos caminhos para a gente compreender melhor esse mundo em que a gente vive hoje, né? Então, fazendo com que todo esse mergulho na espiritualidade celta, na mitologia, na filosofia celta e tudo mais, não fica aquela coisa do cosplay, né? Porque a gente é desse jeito aqui, viu? Não tem roupinha. Às vezes a gente se monta, a gente fez aquele sarau, né? No Réveillon que a gente conduziu lá, participou, 2018 para 2019, estamos com esse projeto também, né? Que tá caminhando ali bem devagar, mas tá indo. Então a gente até se monta, adora o símbolo, adora essa parte lúdica e tudo mais, mas isso não pode ser o porquê da coisa, tem que né? ter profundidade por trás, né? Então, e aí a gente podia conversar um pouco sobre essa coisa, aonde a gente enxerga a cultura celta no nosso cotidiano e como a gente pode reconhecer isso. Acho que é legal, né? É legal. Eu acho que dentro dessa abordagem, desse tema que você pensou, o divisor de águas é perceber que é a não linearidade, né? Eu acho que o pensamento celta, a filosofia celta, o saber celta, a espiritualidade celta, ela é não linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe, em primeiro lugar, dicotomia entre bem e mal, não existe
Deus e demônio, não existe, portanto, a partir daí uma série de outras dicotomias que estão à nossa volta e com as quais a gente inclusive tem muito trabalho para lidar, né? A dicotomia que opõe culturalmente o homem à mulher, o masculino ao feminino, a vida à morte. Se a gente parte ou retorna, né, para uma espiritualidade que não tenha, uma matriz filosófica que não tenha essa individualidade, a gente já começa a eliminar esses embates, né? E passa a ver de um ponto de vista celta, é ver a coisa de uma forma muito mais orgânica, muito mais integrada, muito mais unificada, muito mais para emprestar a sabedoria taoísta, que fica fácil para a gente negociar com o público, é muito mais yin e yang, né? Então eu tenho o ativo e o passivo, eu tenho a luz e a sombra, eu tenho a vida e a morte, o masculino e o feminino, o sagrado e o profano, tudo isso em harmonia e em continuidade, né? Então esse é um pressuposto fundamental da arte celta, da filosofia celta, da própria música celta, dos entrelaçares de vozes e dos instrumentos, das vozes humanas e assim por diante. Eu acho interessante porque não é que essas coisas... a minha dissertação de mestrado eu falava sobre Malévola, falei sobre a Malévola. Muito legal. Cláudio revisou para mim, muito né? Legal, Foi muito legal. Muito importante na construção do meu trabalho, porque a gente conversava sobre o texto e tudo mais, né? E aí uma das bases é a mulher. As ararinhas estão chegando. O nome da dissertação é A Mulher Além do Bem e do Mal. Então, é interessante que a gente sai, ali eu discuto bem isso, sai do dualismo e vai para a noção de dualidade e de complementariedade. Isso. Né? Tá um show aqui, gente, vocês não tem ideia. O que isso é? O povo tá voltando para casa. Né? O que isso tem a ver com isso que o Cláudio está falando da cultura celta e da gente sair da questão linear dicotômica e entrar para a questão cíclica e do oposto complementar ou da complementariedade, como eu tinha dito. Né? Não é que não existe bem e mal, existe bem e mal, existe vida e morte, existe homem e mulher, existe tudo. Né? Essas dimensões, né, que o Vô Jung trabalha muito bem quando ele fala de ânimos e ânimas, essas dimensões existem. A coisa toda que para mim faz muito sentido quando a gente fala de espiritualidade celta, né, ou de espiritualidades xamânicas de um modo geral, né, é que a gente não coloca uma coisa contra a outra, ou ainda, não só uma coisa contra a outra, ou uma coisa acima da outra. Hierarquia. Então né? você ter uma noção, por exemplo, de que a vida é mais importante que a morte, de que o homem é mais importante que a mulher, que o dia é maravilhoso, a noite é terrível, que a alegria é, nossa, que demais, e a melancolia, a tristeza, elas têm que se espantar. Que aí nós vamos pro contemporâneo, pro cotidiano, e a gente vê muito claramente que nessa cultura que eu chamo de egocrática, né, e narcísica e tudo mais, coloca sim não só uma coisa contra a outra, mas também algo que é muito superior, que a gente tem que ficar ali alimentando, e o resto mas olha o cachorrinho aqui, mano, uma vula. E voltando, e uma coisa lá em cima, e ela precisa ser nutrida, cultivada, por exemplo, alegria, positividade, gente, pelo amor de Deus, né? A beleza, a juventude, e a contraparte, ou ainda as outras nuances da mesma coisa, ficam desnutridas. O que vai acontecer? Se torna sombrio. E aí então, é legal a gente pensar, como você, né, me chamou por conta dessa vertente celta, é muito legal a gente ver quantos mitos nas lendas da Irlanda, do país de Gales, que falam e apresentam o envelhecimento, a morte de uma forma orgânica, de uma forma inevitável, mas não fatalista. Inevitável porque parte do todo. Ela não está em oposição à vida. Então você pega um mito, por exemplo, como o da Kylia, né, que é a anciã. O nome dela é justamente isso, né, a velha senhora, né, em que mostra como ela ainda tem ali a capacidade de seduzir. Quando bem trabalhada, ela traz o presente para o que é desafiado, né? O masculino que é desafiado a lidar com o feminino, que já não é mais
viçoso, mas que traz a sabedoria, que traz o potencial de transformação. Se a gente pegar o mito do Taliesin, por exemplo, ele passa pela morte através de Caedwen, né? Morte e renascimento, uma iniciação no próprio útero, no próprio ventre da deusa. Ele é por ela digerido. Então as lendas celtas, elas mostram pra gente muito claramente como reintegrar essas dimensões que eu falei, né? E que a gente está falando aqui, que estão separadas, né? É muito importante que a gente seja capaz de fazer isso para poder viver uma vida plena. A vida plena, ela parte do pressuposto de que a vida é morte e a morte é vida. Cada prato de alimento que eu como são seres, e eu posso ser vegano, são seres que estão morrendo para eu continuar vivo. É muito importante a gente ter essa São consciência. dimensões, né? Porque quando essa coisa cíclica, um ato falho que acontece porque a gente está embrenhado numa cultura linear, né, dualista, e dicotômica, dualista, é que a gente tem os ciclos e, no entanto, a gente estanca alguns passos desse ciclo. Nega, né? O rito de passagem é importante, óbvio, né? Porque a gente está falando de cultura celta, a gente está falando de xamanismo. Sim. Né? Detalhe, se você se aprofundar na mitologia grega, na mitologia egípcia, na mitologia oriental, japonesa, chinesa, ameríndia, tudo, né, africana, a gente vai perceber que essas questões da complementariedade estão presentes lá. Quer ver um exemplo? Exu na mitologia africana, né? Puxando aqui o nosso vô Campbell, né? Quando ele fala do monomito, quando ele fala da mitologia comparada, esse arquétipo representado por Exu vai estar em tudo quanto é mitologia. Todas, Hermes, Mercúrio, Loki, o próprio Miguel. O arcanjo, né? Se a gente pega o São Miguel, a gente tem ali, né, o anjo em si, né? Como esse viajante, esse que transita. Psicopompo, né? Mensageiro. Exatamente. E aí, é bom que a gente fale sobre isso, para a gente também não personalizar esses deuses, esses mitos, esses arquétipos, identificando principalmente com homem e mulher. Então, nós estamos falando de dimensão. Da mesma forma que a gente vai ter o mito da Kailar, ou a gente vai ter o mito da Caedwen com o Taliesin, em que há uma iniciação ali, né, desse feminino que, como você falou, perde o viço, ali sim representado por um ser de gênero feminino, porque são forças da natureza em que o ser humano sim tem antropomorfiza, né? Tem o antropomórfico aí. No entanto, a gente não pode esquecer que tem uma questão de dimensão psíquica, mítica e tudo mais. Então, a gente vai ter também o rei sacrificado, por exemplo. Sem dúvida. Né? Todo ano ele tem que ser sacrificado. Né? Exatamente. Isso está até na mitologia cristã. Exatamente. Né? Que quando a gente fala de cristianismo e de mito cristão, que fique bem claro, eu sempre faço questão de reforçar isso, que quando a gente fala de mito cristão não é diminuir a religiosidade, a teologia e tudo mais. A gente está trazendo para a nossa linguagem aqui, que é mítica. Uma frase que eu uso muito nos meus cursos e que ajuda a entender isso, você citou o Joseph Campbell agora, e a frase é dele. Ele fala que, em linhas gerais, toda mitologia é uma religião, e toda religião é uma mitologia. Sim. O mais legal é quando ele avança e fala o seguinte: podemos dizer que uma mitologia... Quando você diz que a mitologia é menor que a religião, você não está entendendo o fato de que... Olha lá. O quê? O tempo? Não, olha pra câmera, você tá falando com ele. É que eu tô conversando com você, sim, né? Sim, e aí sim, eu fico... Sim. E eu tô buscando a frase do Campbell. O Campbell, ele fala muito claramente, se você diminui uma religião chamando-a de mitologia, é sinal de que você não entendeu o que é o conceito de religião. Né? E eu avanço nesse pensamento que eu falo o seguinte: você pode ter uma religião... Você pode ter uma mitologia que não precise necessariamente se manifestar como religião, mas se você tiver uma religião que não possua mitologia, você não tem mais uma religião. Acabou. Tem uma prática, é um simulacro e a mera superstição, né? O termo usado antropologicamente é esse, né? Uma mera superstição, ou seja, não há um embasamento, não há o toque transformador que só um mito é capaz de transmitir. A gente tem que lembrar que mito é a base, né? A base narrativa
para o ser humano compreender o mundo. Era primitiva, arcaica. A palavra grega, mythos, ela significa uma narrativa sagrada. Então. E todo mito tem no seu bojo, isso eu falei no meu primeiro vídeo até, todo mito tem no seu bojo uma mensagem transformadora, uma verdade inquestionável da experiência humana. Né? Então, E o como mito elas dialogam. É uma tem coisa... que dialogar. E é uma né? coisa do ser humano, é bom a gente bater nessa tecla, porque não existe uma mitologia melhor que a outra. Não. A gente tem supostas mitologias, né? Mas quando a gente está falando de mitologia e de mito em profundidade, essa narrativa sagrada, não existe. De novo, a gente volta para o que a gente estava falando. Não tem essa questão de ser um melhor que o outro, é mais verdade que o outro. Não é isso. A frase né? que eu uso não é essa questão. Toda religião é válida, porque todas as religiões são sotaques de uma mesma linguagem, uma mesma e única linguagem, que é a linguagem da alma humana. Então, evidentemente que a religião ela vai se informar em mitos que variam de lugar para lugar, de época para época, de cultura para cultura. A partir disso é que a gente vai ter as variações. Então, aqui no Brasil, por exemplo, dependendo da região que você vai, chama aipim ou macaxeira ou mandioca. Sim. Mas os três têm o mesmo gosto, os três são a mesma entidade. Então, evidentemente que a sagacidade do Campbell foi identificar o mito comum nas diversas mitologias e religiões ao longo do planeta, ao redor do planeta, e a partir disso, então, estabeleceu o tal do monomito, que é essa essência presente em todos os mitos. Então, mergulhar na espiritualidade celta, encontrar, que é um trabalho que não deu tempo, porque Campbell ele fez pouco, infelizmente, dentro da matriz celta, é uma coisa que eu tenho feito muito e dá um resultado danado. Né? É muito legal a gente identificar esses elementos comuns da mitologia grega, das matrizes afro, nativa americana, xamânica brasileira e assim por diante, também na espiritualidade celta. E o quanto, olha, um diferencial, principalmente agora com o doutorado, eu estou mergulhando bastante em obras do Campbell que não são as do mainstream, né? Ele tem uma vasta literatura, uma bibliografia bem legal e assim como o próprio Jung e assim como até a Von Franz, né? Que fala mais, que foi uma bela discípula do Jung, tem um trabalho maravilhoso, essencial. Né? Eles são psicólogos, né? O Jung, o Campbell não, mas a Franz, a própria Clarissa Pinkola, todo esse povo aí, né? Então eu tô saindo um pouco do mainstream e obviamente tendo que me aprofundar em outras coisas. Tem uma coisa muito importante que tem que ser dita, que eu vou repetir, que eu falei no começo do vídeo, que é mito, estudar mitologia requer vivenciar. Em que sentido? Você se entregar, né? E principalmente onde você tá naquele mito. Sim, né? Identificar-se, né? Identificar-se, porque o mito, ele não só é uma narrativa sagrada coletiva, como ele também nos serve, tá? No sentido mais sagrado do serviço mesmo, como uma ferramenta maravilhosa nos nossos processos de autoconhecimento, nos nossos processos emocionais, espirituais e tudo mais. Titio Campbell está soprando outra frase aqui, né? Ele fala... O legal do Campbell é ele falar a linguagem da gente, né? Ele não fala meramente como um acadêmico, né? E aquela frase dele, que é exatamente isso que você falou agora. O mito é o sonho coletivizado, o sonho é o mito individualizado. Aí é perfeito. Exatamente. Né? Aí a gente entende. Exatamente. Qual Olha, que é a tá pegada. escurecendo. Tá escurecendo. Bom, gente, eu acho que o papo era esse, tá? Então a gente não veio com roteiro, a gente precisa falar, obviamente, né? Antes de acabar. Que a gente tem uma turma nova do curso de espiritualidade celta pra e outros Tudo, projetos. né? Sim, o tempo todo. Os nossos cursos, a nossa abordagem, tanto a minha quanto do Cláudio. O Cláudio tá agora trilhando a carreira acadêmica dele, né? Tá aí prestes a terminar a graduação em História. E eu sou filósofa em base, né? Nós dois temos essa carga filosófica reflexiva dentro do nosso trabalho. Sim. Porque a gente veio disso, né? A gente bebeu, a gente aprendeu dessa forma e até os nossos espíritos também, que sempre foram porquezinho. Eles aprenderam, aquela coisa toda. Os espíritos aprenderam isso na filosofia e na história porque já traziam isso de antes. Né? E história eu sempre amei também. As coisas estão tudo embaralhadas e, também, né?
Então, nessas jornadas, né, tem um círculo de espiritualidade feminina também, nova turma, que é de filosofia e práticas, já está em andamento. Outras coisas bem legais para acontecer nesse segundo semestre. Agora, o que a gente está conversando aqui são os papos de cozinha da gente, inclusive, né? Então a gente tá comendo, a gente tá fazendo alguma coisa lá em casa, a gente sempre tá conversando sobre essas coisas. E a gente leva isso pro nosso trabalho. Então, o Cláudio tá ficando mais escuro, vem mais pra cá. Não, acho que já era. Já era. Então, bom, vamos acabar, tá com quase 20 minutos aqui, espero que vocês tenham paciência. Normalmente vocês têm, né? Vocês gostam dos Ou vídeos. fingem que tem. Não, o pessoal sempre pede, pô, faz vídeo comprido sim, etc. Legal. Então, para reforçar aí, assinem também o canal, por favor, aqui o meu. Deem like, compartilhem, isso é importante. Sininho. Isso é super importante pra gente aí continuar fazendo esse trabalho, tá? Espero que vocês tenham curtido. Assinem o canal do Cláudio, ele tá lá com os videozinhos, informação está aqui embaixo. E nos sigam nas nossas outras redes, tá bom? Então, e tem o curso, não esquece do curso. Eu falei do curso. Falou do curso, Falei. Então eu tô reforçando. Não esqueçam que agora em agosto já tá para começar. E Isso, procura. tem que fazer a inscrição. Vai estar tudo, Tudo aqui embaixo. Agora, uma precezinha rápida, né? Porque a gente tá na troca de guarda aqui, tá anoitecendo e agora é um horário muito sagrado para dentro da espiritualidade celta, né? Então, assim, que quem tá chegando, né? As guardas aqui, o povo que tá retornando para suas casas, né? Chegue em paz, e aqueles que estão saindo para viver, né, o seu dia, que é a noite, também estejam em paz. E eu agradeço profundamente a presença do Cláudio e a atenção de vocês aqui. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E